A paz do Senhor Jesus, querido professor, querida professora de jovens da nossa EBD. Mais uma vez, uma alegria, um prazer estar aqui com os irmãos para mais uma das nossas pré-aulas. A pré-aula de hoje, relativa à lição de número 6, que tem por título A Natureza da Sabedoria e o Sentido da Vida. O nosso texto principal se encontra em Provérbios 8:35, porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. O resumo da lição nos diz assim: a sabedoria estava em antes e durante a criação. Por isso, quem a encontra, acha a vida e o seu propósito. Os objetivos da lição de número 6 são os seguintes: compreender que Deus é a fonte geradora de sabedoria. Na revista está de poder, mas houve um equívoco aqui do comentarista. Compreender que Deus é a fonte geradora de sabedoria. Mostrar os privilégios que a sabedoria traz e conscientizar a respeito do real sentido da vida. O texto base da lição de número 6, portanto, é o capítulo 8 de Provérbios, versos 22 a 31. O primeiro tópico da lição 6 é o seguinte: Deus, a fonte geradora de sabedoria. A fonte geradora de sabedoria. E o primeiro subtópico, a importância de Provérbios 8, 22 a 31. Muito bem. Alguns estudiosos entendem, aqui essa informação nos traz o comentarista, alguns estudiosos entendem que o capítulo 8 de Provérbios é a parte mais importante do livro. É o tema central. Quando a própria sabedoria fala na primeira pessoa. Ela própria fala. Provérbios 8, 22, por exemplo. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. É a própria sabedoria que fala em Provérbios 8. Então aqui nós temos uma descrição belíssima da origem, da atuação da sabedoria junto ao Senhor. O segundo subtópico nos traz o seguinte: a sabedoria gerada e criada por Deus. O próprio Deus gerou a sabedoria. Então a expressão me possui, que aparece ali no verso 22, como nós já lemos no subtópico anterior, ela no hebraico significa quanar, comprar, adquirir, possuir. Porém, o comentarista nos traz aqui a informação de que os estudiosos do texto original reconhecem que ela tem a ver, sobretudo, com a ideia de que a sabedoria existia antes da criação pelo Senhor. Antes da própria criação, antes mesmo de existir o mundo visível, a sabedoria estava com Deus. A sabedoria estava com o próprio Deus. Amém, queridos? Então vamos destacar esses aspectos importantes com os nossos jovens. O terceiro subtópico nos traz o seguinte: a sabedoria e o processo de criação. A sabedoria e o processo de criação. Então, nos versos 27 a 29, sobretudo, nós percebemos que a sabedoria estava com Deus durante todo o processo criativo. E aqui o comentarista nos traz uma comparação maravilhosa que já é feita há muitos séculos pelos estudiosos da Palavra de Deus, que é a comparação da sabedoria descrita em Provérbios 8 com o próprio Senhor Jesus, como narrado no Evangelho de João, no primeiro capítulo, versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ao longo da história da igreja, sempre se viu a sabedoria como um tipo de Cristo, que é a própria sabedoria encarnada, feita carne, para iluminar todos os homens. E aqui eu gostaria de trazer, queridos, um texto de um comentário bíblico que reflete esse pensamento, essa comparação de forma maravilhosa. E, mais uma vez, eu digo aos irmãos, todo o material que eu estou utilizando aqui, tanto os slides quanto os textos de livros que eu citarei, estarão disponíveis para os irmãos na descrição do vídeo. Lá no finalzinho vai ter um link que os irmãos podem acessar e baixar o material para utilizarem junto com os jovens. Amém? Então vejam só. O comentarista aqui, pastor William MacDonald, comentário bíblico popular, comentando a respeito do verso 31 do capítulo 8 de Provérbios, quando a palavra de Deus nos diz assim: folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Aqui é a sabedoria. No processo criativo de Deus, ela nos diz assim no final, né? Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. A sabedoria falando. E então aqui o comentarista analisa esse verso 31 comparando com a pessoa do Senhor Jesus. A alegria de Cristo com seu mundo habitável trata-se de um fato surpreendente, Jesus demonstrar interesse por este minúsculo planeta, considerando a vastidão do universo. Jesus não apenas se encantou com a terra, mas também se regozijou com os filhos dos homens, surpreendendo-nos ainda mais por demonstrar afeição por uma raça de criaturas rebeldes. William Cowper nos deixou este hino magnífico, baseado nos versículos 22 a 31 de Provérbios 8. Antes de edificar os montes, ou de erguer as colunas férteis, antes de encher as fontes que alimentam os regatos, em ti, o maravilhoso eu sou, desde a eternidade, prazeres sem fim encontrou, sabedoria é teu nome. Quando, como uma tenda para habitar, estendeu os céus na amplidão e as vagas tempestuosas do mar, pôs limite definido. Quando, com todo esmero, sua obra foi concluída, tu estavas com ele. Eras de teu Pai o prazer sem medida, e os homens, deleite teu. Mas como poderias te deleitar com criaturas como nós, que ao ver-te, só soubemos desprezar e pregar-te ao madeiro? Maravilha insondável, mistério divino, a voz de trovão inesquecível diz: pecador sou teu. Que lindo, não é, queridos? Essa comparação de Provérbios 8 com a pessoa gloriosa do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. É uma bênção. Graças a Deus por isso. Muito bem. Prosseguindo, segundo tópico da nossa revista, o privilégio que a sabedoria traz. O primeiro subtópico, a beleza de saber. O capítulo 8 de Provérbios mostra a natureza divina da sabedoria. Nem todos possuem a sabedoria divina. Tiago nos orienta a que peçamos a sabedoria de Deus, porque ele nula dará. Deus dará sabedoria a quem lhe pedir. A sabedoria que nasce no próprio Deus. E nós, o comentarista destaca, nós somos os únicos seres da Terra com capacidade, com possibilidade de receber, de usufruir a sabedoria divina. Nós somos os únicos capazes de compreender o início, o fim da vida, os acertos,
os erros de nossas escolhas e ainda, a partir da criação, entender que há um Criador, que há um ser inteligente que criou e sustenta todas as coisas com a sua sabedoria, com o seu braço forte, com o seu poder. Amém, queridos? Então, a beleza de saber. Que privilégio nós temos. O segundo subtópico é a beleza de aplicar a sabedoria à realidade. A sabedoria não é só conhecimento. Ela precisa ser aplicada, não é verdade? Um bom conselho não aplicado não passa de informação, de teoria, de um conhecimento. Agora, um bom conselho aplicado torna-se uma virtude. Amém? Muito bem. O próprio Senhor Jesus nos deixou isso muito claro, quando nos disse, por exemplo, que quem ouve as suas palavras e obedece às suas palavras seria comparado a alguém que constrói uma casa sobre a rocha. Vêm as dificuldades, vêm as tempestades, vêm as enchentes e a casa permanece de pé. Por quê? Porque ouviu o conselho da sabedoria e aplicou e cumpriu. Isso está descrito no Evangelho de Mateus 7, de 24 a 25. Então, o valor da sabedoria se encontra, sobretudo, na sua aplicação para solucionar questões, problemas, dificuldades de nossa vida e também para prevenir exatamente essas dificuldades. Amém? Então vamos destacar isso, não é, queridos, queridas, com os nossos jovens. Jovens, os conselhos, os bons conselhos precisam ser aplicados. Não vamos deixar só na nossa cabeça, só nos nossos pensamentos, né? Precisam gerar, influenciar as nossas emoções, os nossos sentimentos e desembocar nas nossas escolhas, nas nossas decisões, na nossa vontade. Não é assim? Muito bem. Prosseguindo, queridos, queridas, para o terceiro subtópico. A beleza de estar consciente a respeito do propósito das coisas. Então, além de conhecer e aplicar, a sabedoria nos proporciona, nos possibilita entender, vislumbrar, identificar o propósito, o sentido, o significado, o porquê de todas as coisas. Que sublime, né? Então, ora, mesmo que com o pecado nós tenhamos perdido boa parte da capacidade de compreender o nosso propósito, com a graça de Deus, com a sabedoria que Ele nos concede, quando nós pedimos, não é verdade? Nós vamos identificando cada vez mais claro o propósito, o sentido da nossa vida. Hoje em dia, há todo uma questão, uma construção na sociedade para dizer que a vida não tem sentido, que a vida não tem propósito. Nós temos visto, isso aí está diante dos nossos olhos, né? A mídia nos apresenta isso de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, o tempo inteiro, né? Mas a sabedoria da fé cristã, ela nos diz que a vida, sim, tem um sentido, tem um propósito. Deus nos criou com um propósito, com um sentido. E Provérbios 8 nos ajuda a meditar a respeito disso. Eu gostaria de trazer aqui mais uma contribuição do próprio comentarista no livro de apoio a respeito dessa questão do sentido, da falta de sentido que muitas vezes tenta ser imposta a nós de fora por construções filosóficas, de literatura, de filmes. Vou trazer aqui para os irmãos. Olha só o que nos diz o comentarista. Quando se desconstrói o propósito da vida, bem como o seu valor, a alma do ser humano fica como que solta no ar, sem direção alguma para onde ir. O movimento filosófico denominado de niilismo, a total ausência de sentido, a idolatria do nada, foi responsável por instituir a ideia de desconstruções de absolutos, que levou o ser humano existencialmente ao caos. Não se deve, por isso, brincar com a desconstrução da fé, bem como dos valores, pois quando isso acontece, uma vida é desconstruída. Dependendo das circunstâncias,
essa desconstrução pode levar uma pessoa ao suicídio. Retomando Provérbios 8, quem encontra a sabedoria encontra a vida, acha sentido positivo e construtivo, jamais desconstrutivo, e nunca se arvora a tirar o fundamento da existência das pessoas. Então, o autor nos traz aqui a informação sobre o niilismo, né? É um movimento filosófico, uma construção teórica, intelectual, iniciada ali com o filósofo Nietzsche, e tem lá outros representantes, como, por exemplo, Albert Camus, como o próprio Jean-Paul Sartre, que escreveu um livro intitulado Náusea, onde ele fala exatamente das consequências do próprio niilismo que ele apregoa, que é a náusea, o vazio existencial que esse posicionamento gera no coração do homem. Graças a Deus, nós temos a sabedoria que Deus nos concede e nós entendemos que a nossa vida tem sim um sentido, um propósito, um porquê. Deus nos fez, nos criou, nos chamou a algo glorioso, louvado seja o nome do Senhor. Os nossos jovens precisam ser alertados, não é, queridos? Porque nós fomos criados com um sentido, com uma finalidade. É a criação teleológica, chamada pelos teólogos, né? Uma criação que tem uma finalidade, que tem um propósito. Deus tem um propósito para a vida dos nossos jovens. As promessas do Senhor têm um propósito para nós, não só aqui nesta vida, mas também e sobretudo na eternidade, quando Ele restaurará todas as coisas para a glória e o louvor do seu nome, e nós usufruiremos de tudo que Ele tem preparado para nós pelos séculos sem fim. Amém? Muito bem. Terceiro e último tópico da nossa revista, conscientizando-se do sentido da vida. Conscientizando-se do sentido da vida. O terceiro tópico da nossa revista. Conscientizando-se do sentido da vida. E o primeiro subtópico do tópico 3 é sábio compreender o sentido da vida. Muito bem. No capítulo 8, o sábio escreve: porque o que me achar, achará a vida. É o verso 35. Quem acha a sabedoria, acha o sentido da vida, acha o propósito dos seus dias, acha o propósito de levantar de manhã. Não é verdade? E qual é o sentido, né, da nossa vida? Qual é o propósito último? Primeiro, qual é o propósito central, principal da nossa vida? É o Senhor Jesus. É o próprio Deus feito homem. É a revelação plena do coração, do amor, da vontade de Deus para a minha e para a sua vida. É o homem perfeito que é o modelo para mim e para você. Ele é o sentido primeiro, basilar da nossa vida. Não é verdade? Nós vemos isso, por exemplo, em Filipenses, nos traz aqui o comentarista, Filipenses 3, versículo 14. Eu vou ler aqui para os irmãos. Que belo! Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o nosso alvo? É o Senhor Jesus. O nosso chamado, a vocação de Deus para nós, é para que nós vamos nos dirigir sempre para a pessoa do Senhor Jesus, para a sua vida, para o seu exemplo, para os seus conselhos. Também nós poderíamos ler aqui Romanos 11, 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Porque dele, ele é a origem. Por ele é a fonte da nossa sabedoria, ele é a fonte das nossas capacidades no presente, e para ele, o futuro, o nosso alvo, o nosso objetivo, o nosso sentido, o nosso propósito. Sempre o Senhor Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, é a partir do Senhor Jesus que tudo faz sentido em nossas vidas. A nossa vocação, o nosso chamado, a nossa família, o nosso ministério, o nosso trabalho, a nossa profissão, os nossos estudos, os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo ganha um sentido pleno, perfeito,
satisfeito na pessoa do Senhor Jesus, no projeto que o Senhor Jesus significa, efetuou, concretizou na minha e na sua vida. Um projeto de redenção, um projeto de perdão, um projeto de regeneração, um projeto de santificação e um projeto final de glorificação quando estaremos com Ele para sempre. Aleluia! Muito bem! Eu gostaria de trazer aqui ainda, queridos, para os irmãos, o comentarista no livro de apoio cita várias vezes o psiquiatra Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco de origem judaica que foi prisioneiro nos campos de concentração do regime nazista, inclusive no famoso campo de concentração de Auschwitz. E ele foi um sobrevivente, ele estudou ali os prisioneiros e a partir desses estudos, ele era um dos prisioneiros. A partir desses estudos ele concluiu que aqueles que tinham um propósito em sua vida, aqueles que tinham um sentido, que tinham um porquê, eles conseguiam sobreviver a tudo aquilo que acontecia com eles ali. E ele escreveu muito sobre o sentido de existir. Ele criou inclusive uma terapia chamada logoterapia. E ele escreveu vários livros sobre o sentido da vida. E dentre esses livros, existem dois, digamos assim, principais. O primeiro, esse aqui, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, onde ele conta a sua experiência como psiquiatra, como médico, ali no campo de concentração. E esse livro aqui, A Presença Ignorada de Deus, de onde eu gostaria de tirar alguns trechos para comentar aqui com os irmãos. Olha só o que ele fala sobre o sentido da vida do homem, sobre Deus, sobre aquilo que está além do que nós vemos aqui nesta terra. Ser humano significa dirigir-se além de si mesmo, para algo diferente de si mesmo, para alguma coisa ou alguém. Em outras palavras, o interesse preponderante do ser humano não é por quaisquer condições internas dele próprio, sejam elas prazer ou equilíbrio interior, mas ele é orientado para o mundo lá fora. E neste mundo procura um sentido que pudesse realizar ou uma pessoa que pudesse amar. E com base em sua autocompreensão ontológica pré-reflexiva, tem conhecimento de que ele se autorrealiza precisamente à medida que se esquece de si próprio. E ele se esquece de si próprio novamente à mesma medida que se entrega a uma causa a qual serve, ou a uma pessoa que ama. Entretanto, uma teoria da motivação girar em torno da vontade de prazer, conforme poderíamos batizar o princípio do prazer de Freud, ou da busca de superioridade, no sentido de Adler, trata-se de uma típica psicologia profunda. Por outro lado, uma psicologia das alturas incluiria na sua imagem do ser humano também aquelas aspirações que se localizam além do princípio do prazer e da vontade de poder. Entre essas aspirações, a busca pelo sentido empreendida pelo ser humano está evidentemente em primeiro lugar. É justamente essa vontade de sentido que hoje se encontra amplamente frustrada. Cada vez mais o ser humano moderno é acometido de uma sensação de falta de sentido, que geralmente vem acompanhada de uma sensação de vazio interior, aquilo que descrevi e denominei de vazio existencial. Conosco, não é, queridos, que somos cristãos, que temos o Senhor em nossas vidas, a sabedoria que vem do alto, que nos ajuda e nos capacita a ver o sentido da nossa vida, conosco não pode acontecer isso. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, o segundo subtópico, a vocação na vida. A vocação na vida. A vocação tem a ver, nos traz aqui o comentarista, com o conhecimento pessoal a respeito das habilidades naturais, senso de autorrealização no que faz e, principalmente para os cristãos, o que Deus quer soberanamente que façamos. Aqui nós poderíamos destacar dois aspectos. Nós já falamos, inclusive, sobre isso na pré-aula anterior, a respeito da profissão, a respeito do propósito. Paulo tinha a profissão de fazedor de tendas, contudo, seu propósito era de ser embaixador do Evangelho, pregador do reino de Deus. Algumas vezes nós podemos fazer as duas coisas em uma única.
como, por exemplo, os pastores em tempo integral, os cantores em tempo integral. É o trabalho deles e é o seu propósito, é a sua vocação, o seu chamado no reino de Deus. Algumas vezes nós fazemos coisas distintas, nós trabalhamos no mundo aí fora, no mundo secular, e temos a obra de Deus, pregamos a palavra, somos pastores, somos evangelistas, somos professores da escola bíblica dominical, mas todas essas coisas fazem parte do chamado, do propósito de Deus para nós. E elas se complementam, elas não são concorrentes, elas se complementam, se auxiliam, se ajudam, né? Então nós precisamos entender qual é o chamado de Deus para as nossas vidas. E ele vai nos dando algumas pistas. Nós temos habilidades matemáticas, é possível que Deus nos esteja convidando para ser engenheiros, por exemplo, né? Podemos falar isso para os nossos jovens. Nós gostamos de biologia, de química, quem sabe o Senhor não está não está preparando você para ser um médico, um enfermeiro, um dentista. Então nós temos algumas habilidades que nos permitem vislumbrar o nosso chamado, a nossa vocação. Amém? Muito bem. O terceiro e último subtópico, o Espírito Santo gerando motivação. Não estamos sozinhos para descobrir a nossa vocação, o nosso chamado, aquilo para o que Deus nos tem criado. No Antigo Testamento, há algumas informações sobre as capacitações do Espírito Santo de Deus. Em Êxodo 31, Deus encheu Bezalel com seu espírito e a Oliabe, capacitando-os, dando entendimento, ciência para fazer trabalhos artísticos no tabernáculo. Por exemplo, é uma capacitação do Senhor. No Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, nós temos ali o Espírito Santo separando mestres, profetas, para uma missão transcultural, para levar o Evangelho a povos diferentes. É uma capacitação, não é verdade? Então, por intermédio do Espírito Santo de Deus, a sabedoria divina continua a produzir poder criativo em nós. Então nós somos o quê? Nós somos os instrumentos através dos quais a sabedoria de Deus fluirá no poder do Espírito Santo para que nós produzamos algo para a glória do Senhor, para o seu reino, para os nossos irmãos, não é verdade? Para abençoar o nosso próximo. Então Deus tem um chamado para nós. Qual é o seu chamado, jovem? Devemos, inclusive, alertar, tratar isso com os nossos. Qual é o seu chamado, jovem? Você se sente chamado para ser um médico? Para fazer missões como médico? Levar a palavra do Senhor? E também abençoar o seu próximo ali com uma enfermidade? Qual é o seu chamado, jovem? Você é chamado para ser um arquiteto? Para ser um engenheiro? Para juntar tudo isso com a obra de Deus? Fazer um projeto de uma igreja em uma determinada comunidade da sua cidade? Quem sabe? Qual é o seu chamado? Né? Nós precisamos buscar isso do Espírito Santo de Deus. E é Ele quem vai nos revelar e, além disso, é Ele quem nos capacita para nós exercermos o nosso chamado, o propósito para o qual o Senhor nos tem criado, nos tem colocado nesta terra. Ele nos colocou aqui com um propósito, com um objetivo. Nós temos um objetivo de glorificá-lo, de trabalhar para o seu reino, de ter um princípio de vida para servir ao Senhor e também servir ao nosso próximo. Precisamos buscar então em Deus qual é a nossa vocação e esperar e buscar do Espírito Santo a motivação, a força para bem exercer o propósito para o qual Deus nos tem chamado. Muito bem, a nossa conclusão, queridos, nos diz o seguinte: qual o sentido da sua vida? Talvez você demore alguns meses ou até mesmo alguns anos para responder assertivamente, mas você tem um propósito dado por Deus para viver. Por isso, busque a sabedoria em Deus para estar consciente do propósito da sua vida. Então, todas as escolhas que você fizer, seja do ponto de vista afetivo, seja do ponto de vista profissional e ministerial, devem ser coerentes com o propósito consciente da sua vida em Deus. Muito bem, querido professor, querida professora, espero ter sido útil para você. Oro a Deus para que sua aula seja uma bênção e que você possa contribuir com os jovens
para que eles identifiquem o seu chamado, o seu propósito de vida, o sentido de suas vidas em Deus. Até uma próxima oportunidade, se assim nos permitir o Senhor.